Olá, olá. Hoje a gente vai estudar reações de óxido-redução. Uma reação de óxido-redução é caracterizada como um processo simultâneo de perda e ganho de elétrons, pois quando um átomo perde elétron, imediatamente o outro recebe esse elétron. A quantidade de elétron que os átomos perdem, o outro vai receber. Então, a gente dá nome a essa quantidade de número de oxidação, que é abreviadamente NOx, número de oxidação. Então, o que é o NOx? É a carga do átomo, ou a provável carga. Por quê? Porque se o átomo faz ligação iônica, a gente sabe que na ligação iônica um átomo perde elétron, o outro ganha. Mas na ligação covalente, a gente sabe que as ligações são compartilhamento de elétrons. Então, nesse caso, como que eu vou saber quem é que está perdendo, quem é que está ganhando, se os dois estão compartilhando? Nesse caso, a gente pode falar o seguinte, que a diferença de eletronegatividade vai ocasionar uma carga nos átomos. Ou seja, aquele átomo mais eletronegativo vai atrair os elétrons da ligação para mais próximo dele, enquanto o outro vai ficar longe do par de elétrons da ligação. Nesse caso, vai surgir uma carga positiva próximo ao átomo que está perdendo os elétrons, que está afastado dos elétrons, e uma carga negativa próximo aos átomos que os elétrons estão circulando mais próximo dele. Então, tanto na ligação iônica e na ligação covalente, na metálica, a gente vai determinar esse número de oxidação. Para substâncias simples, a gente fala que esse número de oxidação é zero. Então, um metal puro, substância simples, ele vai ser zero, né? O que é oxidação? É o ato do átomo perder elétrons. Se o átomo perder o seu elétron, o seu NOx, ou seja, a sua carga, aumenta. A gente fala que quando perde elétron fica positivo, quando ganha fica negativo. Então, nesse caso, a gente chama de perda de elétron, a gente chama de oxidação. Ganhar elétron a gente chama de redução, porque sua carga diminui, seu NOx diminui, ele fica negativo. Quando o átomo perde elétron, ele está perdendo elétron para o outro. Então, nesse caso, ele está agindo como agente redutor. Por quê? Porque seu elétron vai servir para reduzir o outro átomo. Então, quem é o agente redutor? É aquele que sofre oxidação. O átomo que sofre oxidação é o agente redutor. É aquele que perde elétron. Então, se ele perde elétron, ele está sofrendo oxidação, ele é o agente redutor. É o contrário. Se ele sofre oxidação, ele é agente redutor. Ao passo que o átomo que sofre redução, ele está ganhando elétron. De quem que ele está ganhando elétron? Do que está perdendo. Então, nesse caso, ele vai ser chamado agente oxidante. Então, se o átomo sofre redução, ele é o agente oxidante. Quem que é o agente oxidante? É aquele que sofreu redução, é aquele que ganhou elétrons. Ele provoca a oxidação do outro, enquanto o outro provoca a redução dele. Quando ocorre a redução desse, a sua carga diminui. Quando ocorre a oxidação do outro, a sua carga aumenta, o seu NOx aumenta. Mas vamos ver no exemplo. Aqui eu tenho ferro
ferro, se ele está na barra de ferro, substância simples, ele está nas condições normais, o NOx dele é 0. Então, o NOx do ferro é 0. Oxigênio, substância simples, na forma gasosa, o NOx dele também é 0. Em qualquer estado físico vai ser 0. Tá bom. Então, se os dois reagem entre si formando óxido de ferro, né, a ferrugem, o que vai acontecer? O ferro vai estar perdendo elétron para o oxigênio. O oxigênio, quando ele ganha, ele tem que ganhar 2. Então, a carga dele vai ficar menos 2. E o ferro pode perder 2, pode perder 3, mas depende. O oxigênio ganha 2, mas quantos oxigênios são? 3 vezes menos 2, 3 oxigênio vai ganhar 6 elétrons, porque cada oxigênio ganha 2. Então, 3 vezes 6, 3 vezes 2, 6 elétrons. Nesse caso aqui, o ferro, eu tenho só 2 ferros, mas o oxigênio, no total, tem que receber 6 elétrons. Então, cada ferro tem que perder 3. 3 vezes 2, 6. Então, se o ferro perde 6 elétrons, os oxigênios vão ganhar 6. Mas por que a carga é 2? Porque cada oxigênio ganha só 2. São 3 oxigênios para ganhar 6. Então, essa carga do ferro fica mais 3. O NOx dele antes era 0 e foi para mais 3. Então, se a carga dele aumentou, ele sofreu uma oxidação. Se ele sofre uma oxidação, se ele foi oxidado, ele é o agente redutor. O oxigênio, a carga dele era 0, foi para menos 2, diminuiu, abaixo de 0. Então, se a carga dele diminuiu, ele sofreu uma redução, ele foi reduzido. Quem provocou a redução dele? O agente oxidante. Quem é o agente oxidante? É o agente redutor. Quem é o agente redutor? O ferro. E quem é o agente oxidante no caso? É quem oxidou o ferro. Quem que oxidou o ferro? Oxigênio. Vamos para esse exemplo aqui. Ferro, na substância simples, ele está 0. O cloro, na substância simples, ele está 0. Então, o NOx dele é 0, o NOx do cloro também é 0. Após a reação química entre os dois, o ferro está ligado agora com 3 cloros. Um ferro com 3 cloros. Ou seja, cada cloro ele precisa ganhar 1 elétron. Então, a carga dele vai ficar menos 1, o NOx dele vai ficar menos 1. Se cada cloro recebe 1 elétron, eu tenho 3 cloros. Então, no total, os 3 cloros vão ganhar no total 3 elétrons. Então, o ferro tem que perder 3. Então, a carga do ferro é mais 3 e a carga de cada cloro é menos 1, vezes 3 menos 3, porque a quantidade de elétrons que perde na espécie positiva é a que ganha na espécie negativa. O NOx não precisa ser igual, mas a quantidade de elétrons sim. Nesse caso aqui, o ferro estava 0, foi para mais 3, ele sofreu oxidação. Se ele sofreu oxidação, ele é o agente redutor, porque ele reduziu o cloro. O cloro, ele ganhou 1 elétron. Se ele ganha 1 elétron, ele é o agente oxidante, porque ele sofreu redução. Se ele sofre redução, ele está ganhando elétron. Se ele está ganhando elétron, ele está oxidando alguém. Então, ele é o agente oxidante. Ele está oxidando o ferro, nesse caso. Ok, gente? É bem simples.